Uma das narrativas que cresceu mais forte no mercado das criptomoedas em 2023. Pequenos criptoativos ganharam grandes assimetrias e a gente está vendo a possibilidade aí da gente investir em ativos do mundo real utilizando a tecnologia das finanças descentralizadas. Então hoje você vai conhecer aí 5 criptoativos e entender um pouco mais sobre a narrativa de Real World Assets. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje eu vou trazer 5 projetos no mundo cripto que ganhou muita notoriedade em cima da narrativa que a gente já conversou aí no começo do vídeo. A narrativa de Real World Assets. Vocês vão entender um pouquinho mais aí no decorrer desse vídeo, o porquê que ela tomou uma proporção tão grande e também vamos trazer algumas ressalvas. Então já vamos deixando o like aí, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo insalubre que está saindo aqui em primeira mão. Antes de partirmos para o que interessa, primeiramente você tem que entender o que a gente está falando. Real World Assets, ou nomeado com a sigla aí RWA, a gente está falando aí de ativos do mundo real. E quando entra no mundo cripto, a gente está passando aí pelo processo de criptografia e das finanças descentralizadas. Então, Real World Assets é nada mais, nada menos do que a tokenização de ativos do mundo real. Então, empresas vão ter a possibilidade, talvez agora no curto prazo a gente não veja aí tão desenfreado, e eu vou explicar no decorrer desse vídeo por quê, mas empresas do mundo real têm a possibilidade de tokenizar os seus ativos aí e disponibilizar para o varejo ou até mesmo para meios institucionais de maneira descentralizada, eliminando intermédios. Então eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina eu, Gustavo do Insalubres, tenho a construtora Insalubres. Quero levantar meu prédio ali e para vocês que não sabem, levantar prédio é muito caro e muitas construtoras financiam as suas construções. Então imagina, Gustavo Insalubres vai construir seu prédio e eu venho aí com o meu DeFizinho, o que seja aí, o que eu utilizar para arrecadar dinheiro de maneira descentralizada. Eu vou lá e tokenizo 20 cotas para levantar esse prédio. E você da sua casa, acessando aí o universo das finanças descentralizadas, tem a possibilidade de comprar essa cota. E lá na frente, quando eu levantar esse prédio, vender, aí eu vejo o que faço com essas cotas, que seja distribuir dividendos, distribuir lucros. Então, é um exemplo bem simples para você estar entendendo. Então, é a possibilidade aí de tokenizar ativos do mundo real, utilizando a tecnologia das finanças descentralizadas. E aqui no DeFi Lhama, só para vocês terem noção do que a gente está falando, aqui do lado da minha cabecinha, eu estou mostrando para vocês aí o TVL da categoria de RWA ou Real World Assets aí no universo das finanças descentralizadas. TVL, para você que não sabe, é o tamanho aí de dinheiro que tem dentro dos protocolos de Real World Assets. Então TVL é o total de valor que tem trancado nos protocolos. Total Value Locked, você viu que o inglês aqui é apurado. Mas só para você entender, no mercado de 2023 e até mesmo 2022 aqui, ó, no final, que a gente viu que tava aquele bear market chato e ainda estamos no bear market, mas estavam períodos aí pós-FTX, eu não vou entrar nesse critério, mas só para vocês terem noção, olha o crescimento que esse segmento do mercado cripto teve. Galera, a gente tá falando aí que saiu de um mercado aí de, poxa, 30 milhões ou até menos, um pouco antes ali em 2021, mas isso daí era bem pequeno naquela época, mas agora em 2022, galera, se a gente for pegar, ó, de fevereiro, ele saiu de um tamanho de 134 milhões e hoje a gente está atingindo um mercado de mais de 1 bilhão. E olha que a gente passou por uma queda recentemente. Então isso daí é bem interessante. Narrativa que cresceu muito forte e pegando o ano de 2022, que foi um bear market, a gente tomou muito na cabeça, ainda assim foi um mercado que continuou a crescer, protocolos começaram a ganhar destaque e isso daí é muito interessante a gente entender, porque é sim uma narrativa que cresceu muito. Então, potencial, já vimos que tem essa narrativa do mercado e ela se provou e está se provando aí que está crescendo e tem potencial. Porém, tem muitas ressalvas aí pra gente fazer, mas antes, vamos falar um pouquinho sobre os projetos. O primeiro projeto que eu vou falar, galera, é a Centrifuge. A Centrifuge, ela tem o seu token CFG, ele já está a mercado, é um token abaixo de 100 milhões, mas eu quero reforçar, nada disso aqui é uma dica de investimento, são projetos para você conhecer um pouco mais sobre essa narrativa, porque a gente vai tirar uma conclusão e são pontos de atenção que você tem que ter. Mas, novamente, ele é um token aí bastante interessante, pode ser visto como uma oportunidade, não tem ele em carteira, mas ele realmente aí é bastante interessante para a gente estar conhecendo. Então, galera, questão de valorização. Se a gente pegar, realmente esse ano ele passou por altas e baixas e realmente valorizações interessantes. Só nessa baixa para essa alta foi praticamente 100% de alta, mas se eu for pegar no histórico do token máximo, a gente vê que só passou por quedas. Por quê? Nasceu no mercado 2021, naquela alta que a gente estava tendo desenfreada do mercado, depois caiu, sofreu bastante em 2022 e a narrativa começou a tomar uma proporção
agora em 2023, mas mesmo assim não trouxe tanto capital para esse projeto, justamente aí porque a gente viu que não entrou muito mais capital no mundo cripto. Ainda assim estamos passando por um momento de bear market. Então por isso que tem que ter muita atenção aí quando a gente vai estudar sobre narrativas que estão crescendo muito forte, porque mesmo assim pode não ser o momento. Então a Centrifuge é um projeto bastante interessante em questão aí da plataforma. Se a gente for entrar no site para vocês entenderem um pouquinho mais, galera, ela possibilita isso que é muito interessante, o institucional a acessar o mercado de crédito on-chain. Então a gente sabe aí que o mercado de crédito on-chain, o setor de empréstimos, é um dos que mais ajudam, principalmente nós que amamos aí rentabilidade no universo das finanças descentralizadas. Então ter uma portabilidade para fornecer esse serviço aí para os institucionais, isso daí é bastante interessante. Então eles vão ter acesso aí todo o serviço com a infraestrutura da blockchain, questão aí de taxa, transparência, diversificação, questão de segurança. E ele trouxe uma imagem aqui que é bastante interessante, que realmente é real, galera. Quando eles vão fazer isso no mercado das finanças tradicionais, a gente tem diversos agentes ou intermediários que acabam coletando taxa nesse meio do caminho. E quando a gente entra no universo das finanças descentralizadas, eliminando esses diversos de intermediários, a gente, elimina diversos custos. Então essa é a magia das finanças descentralizadas, e ter essa portabilidade para institucionais é bastante interessante. E a Centrifuge posiciona-se dentro desse mercado. Isso daí é muito interessante porque eles já estão fornecendo esse serviço. Realio Network tem aí o seu projetinho com a criptomoeda Real, Token Real, né? É muito interessante, galera, o segmento que eles estão se posicionando, a questão de tamanho de mercado, galera, muito pequeno também. Temos vídeo no canal aí falando sobre esse projeto, consideramos uma geminha, mas realmente deve-se atenção. Questão de preço, a gente pode levar em consideração que ele valorizou absurdo, porém se a gente for pegar historicamente, também passou aí como a própria Centrifuge. Eles lançaram lá no mercado 2021, presenciou uma baixa absurda, e agora que começamos a tomar uma notoriedade, o ativo sobressaiu. Então se a gente pegar aí dentro de um ano, ele apresentou uma valorização absurda. Saiu de menos de 2 centavos, atingiu a máxima aí de praticamente 35 centavos. Então realmente foi absurda a valorização. Mas mesmo assim, deve-se atenção. A Realio Network, diferente aí da própria Centrifuge que ela passou, ela tá se posicionando, galera, até dentro daquele exemplo que eu dei no comecinho da live. Imagina aquele cara que fornece aí a questão de você comprar uma cotinha do prédio. Então ele já tem no seu case ali a tokenização aí de fundos de crédito de mais de 250 milhões, e também aí tem uma torre residencial aí lá em Nova York que eles também tokenizaram. Então eles já entraram em ação. Isso daí é bastante interessante, galera, porque não adianta a gente ter uma ideia. Se o cara já tem aí a cobra morta praticamente, né, mostrando a efetividade no seu produto, isso daí eu acho bem interessante. Então aconselho vocês a estar aprofundando também os seus estudos em cima aí de um projetinho RWA, Realio Network. Agora vamos falar sobre a Ondo Finance. Ondo Finance, nesse caso aqui, ela não tem aí os seus criptoativos, então é bem interessante porque a gente está conhecendo ele até um pouco antes, mas enfim, ele está entrando num segmento que eu também acho interessante e é diferente tanto da Realio e tanto da Centrifuge. No caso, vou até abrir o site para ficar mais simples. Então, no caso, ele está indo no título de tesouros aí dos Estados Unidos. Então, ele tem aí o seu acreditativo USDY, que no caso aí é a nota tokenizada. Então, basicamente, você tem a possibilidade de investir e esse USDY seria aí o recibinho que você está investindo nesse tipo de ativo. Então, títulos de tesouro norte-americano, como eu falei no começo da live apresentando as estatísticas, é um dos que mais cresce o TVL. Então, isso é bastante interessante também. E tem alguns apoiadores que, na minha opinião, é bem grande. Poxa, Pantera Capital, tem a própria Coinbase, Founders Fund, e ele está se posicionando muito bem no mercado. Aqui conseguimos ver até os rendimentos dos serviços que eles oferecem. Então, tem aqui o do juros compostos, tem esse OMMF, que aí já está dentro do mercado monetário aí dos Estados Unidos, tem o títulos de tesouro, e aqui os APY, que são os rendimentos anuais, claro que reinvestindo, então 5% aqui, 4% aqui, tem até um rendimento de alto rendimento, deve ser alguns investimentos um pouquinho mais arriscado dentro on-chain, mas isso é muito interessante. Todos os links do site em específico do projeto para vocês conhecer, eu vou deixar fixado no primeiro comentário para vocês conhecerem e aprofundar um pouquinho mais, porque realmente são propostas bastante interessantes, mas como eu falei, tem pontos de atenção. MakerDAO, sim, esse daqui é um pouco peculiar, porque nossa, Maker já é um protocolo aí bastante antigo no mundo cripto e a narrativa começou a tomar uma proporção agora.
Sim, galera, para você que não assistiu o nosso vídeo, e eu vou deixar aqui também na descrição para você estar assistindo e conhecendo um pouco mais sobre a MakerDAO, a MakerDAO, ela é a principal, não, a única emissora aí do DAI, e isso daí é bastante interessante porque o DAI, ele também tem lastros aí, e a Maker também tem tesouro aí, boa parte em títulos de tesouro norte-americano, ou títulos de dívida norte-americano, tanto de médio e longo prazo, então ela se posiciona muito bem aí utilizando lastros do mundo real. Então, indiretamente, galera, protocolos aí que utilizam, até mesmo fazem parceria, acabam ganhando valor se essa narrativa também cresce. Então, se a gente for pegar aí valorização até mesmo aí do último ano, cara, a Maker com certeza foi uma das que mais valorizou. Então, se a gente pegar aqui do máximo, vamos lá, ela passou lá por 2021 e olha o crescimento que ela teve no curto prazo, que foi realmente bastante interessante. Então, vou pegar aqui, ó, nos últimos 3 meses, só para você ter noção, ela saiu de $600, galera, e atingiu aí mais de 1.200. Então, realmente, a MakerDAO também se beneficia aí de movimentos do RWA, indiretamente. Então, para você que procura aí uma zona de segurança um pouco maior, às vezes você acaba se beneficiando em grandes criptoativos que também aí estão parte dentro dessa narrativa. Seguindo a zona de segurança, também vou trazer outro protocolo que aproveita de todo esse movimento e até pode aproveitar muito mais indiretamente. A Aave, a gente já sabe a posição que ela tem no mercado das criptomoedas. É o principal protocolo de empréstimo nas finanças descentralizadas. É o que tem a maior posição, o maior TVL. Então, realmente, a Aave poupa comentários em cima disso. E se você quer conhecer mais sobre o protocolo e também sobre a plataforma, eu vou deixar vídeos aqui na descrição para você estar se inteirando, conhecendo essas ferramentas do mundo cripto que a gente tem que utilizar ao nosso favor, não tem o que fazer. E a Aave, como a principal aí no protocolo de empréstimo das finanças descentralizadas, a gente sabe que isso tem potencial. O Centrifuge, como eu mostrei para vocês, ele é um projeto aí que também beneficia empresas do mundo real a se beneficiar do mercado de crédito das finanças descentralizadas. E aí, como é a principal no mercado de empréstimo, a gente já consegue entender que mesmo se não fosse Centrifuge, mesmo se não fosse outro projeto, ela indiretamente também aproveitaria uma hora ou outra. Então, só para continuar, a Centrifuge já está com parceria aí com a Aave para fornecer empréstimos para empresas do universo das finanças do mundo real nas finanças descentralizadas. Empréstimos de stablecoin como a USDC. É claro que o tamanho de mercado é muito pequeno ainda, apenas $7 milhões e até tinha um pouco de mais tamanho, mas depois da queda que a gente viu aí, teve uma apaziguada na questão aí das posições, mas realmente, galera, é bem interessante porque a gente tá vendo aí um começo de tudo que pode acontecer pela frente. A Aave, a gente já sabe também que fornece a sua própria stablecoin e para ela começar a fornecer aí também empréstimos stablecoin para institucionais além da USDC, também é um movimento que não é longe da gente ficar especulando. Então isso daí é bem interessante. Dois grandes projetos, Aave e a MakerDAO, que aproveitam de movimentos como o RWA de forma indireta. E agora vamos para a nota de atenção, mas antes, vamos deixando o like aí, se inscrevendo no canal, porque, cara, você já conheceu projetos bastante interessantes. E agora, se você chegou até aqui e não deixou o seu like, você é apenas um vacilão. Então, para entendermos esse ponto de atenção, galera, temos que entender a situação que a gente está em meio ao mercado. A gente está naquela situação ainda de bear market, tem a questão do aumento da taxa de juros que ainda rolou pra caramba, e a gente está vendo que rendimentos de renda fixa acaba rentabilizando muito mais, principalmente para quem tem grande capital, ou seja, os peixes grandes. Para nós isso daí, galera, não vai afetar muito porque a gente se expõe bastante ao risco. Então a gente tem que entender a situação que estamos atualmente no mercado. Então, através desse gráfico, galera, a gente consegue ver aí os rendimentos através de rendas bem mais seguras. Então, por exemplo, o cara lá que está obtendo rendimentos aí por conta do aumento da taxa de juros, o cara na renda fixa está conseguindo tirar 5,3% ao ano. Então, realmente, para quem tem bastante capital, isso daí importa muito. E tokenizados aí de tesouros, e você está conseguindo aí de maneira descentralizada obter 4,2% ao ano. Temos outros rendimentos aí, já entrando um pouco mais nas finanças descentralizadas, como o do SDC, na própria Aave, se você for lá e deixar, você acaba rentabilizando aí 3% ao ano. Então, a gente está vendo aí que a situação atual também está beneficiando os rendimentos em ativos tokenizados. No caso, por isso que a gente mostrou ali que os tesouros estão crescendo bastante
bastante aí a questão do seu TVL, por conta da situação atual que a gente está do mercado. Então, baseado nisso, no curto prazo, eu vejo um movimento que pode ser um pouco inflado. Então, deixando isso um pouco de lado, que a gente viu que o momento atual pode beneficiar realmente um pouquinho esses ativos tokenizados do mundo real, esses RWA, como eu mostrei para vocês, uma coisa que a gente tem que entender, galera, é que querendo ou não, para grandes empresas emitir esses ativos no mundo real, ele tem o processo burocrático. Como eu falei, para você levantar um prédio, tem um processo de burocracia. Para você emitir um título, tem o processo de burocracia. Para você emitir uma ação da sua empresa, tem o processo de burocracia. E como o mundo cripto ainda não é um ambiente regulamentado, não é um ambiente que tem os parâmetros definidos ainda para uma empresa entrar totalmente idônea e regulada aí no mercado, querendo ou não, seria mais uma burocracia para ele, porque ele não tiraria totalmente a sua parte de entrar com as burocracias do mundo tradicional. Então, realmente, a gente vê que o momento atual pode não ser tão benéfico aí para qualquer empresa entrar nesse universo. Mas, partindo um pouquinho do princípio, se a gente for ver o tamanho de dinheiro que temos de ativos do mundo real, galera, a gente tá falando de mais de 900 trilhões de dólares aí, e o tamanho do mercado do Bitcoin é extremamente pequeno a qualquer ativo aí do mundo real que a gente tem no dia de hoje. Então, são muitos tempos que a gente tem para passar pela frente que podemos capturar uma parcelinha aí desse mercado. E o RWA pode beneficiar muito aí nesse processo, mas podemos estar num momento muito de início. Pode ser que esses projetos morram, nasçam mais novos, mas pode ser que a gente também esteja se posicionando em algo que é muito embrionário, ainda tem muita coisa por vir. E para concluirmos o raciocínio do vídeo de hoje, RWA entendemos que é um setor bastante promissor, está muito no seu começo e é inevitável que aconteça. A gente já viu de tudo que passamos no mundo cripto, as tecnologias que estão em evidência, é muito inevitável que aconteça o setor de RWA. Porém, estamos muito no começo. Em dados que eu apresentei para você, pode ser que o momento atual pode ter até inflado um pouquinho aí esse setor. Porém, tem projetos que estão se beneficiando muito e avançando tecnologicamente e também em parcerias. Então, não dá para deixar de lado um crescimento desses projetinhos em si. Mas nada disso aqui é uma dica de investimento. Você tem que aprofundar nesses projetos, porque como eu falei, cara, o perigo é lá em cima devido aí ao começo do setor. Então, apresentei 2 projetos que se beneficiam indiretamente desse setor, que se lá na frente ou não o setor cair pra caramba ou até mesmo não dar certo no mercado de criptomoedas, com certeza isso daí não vai afetar muito esses 2 ativos que eu mostrei para você. Então, como eu falei, aprofunde, entenda sobre o setor antes de estar investindo no seu capital, porque realmente pode não ser o momento dele. Mas se você gostou desse conteúdo, vamos deixando o like aí, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo insalubre que sai em primeira mão. E a gente está ativamente ao vivo de segunda a sexta às 10h30 da manhã. Um forte abraço e falou!